Então vamos sentar e estamos meditando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Estamos no capítulo 2. E hoje nós vamos ler do versículo 6 até o 16. 1 aos Coríntios 2, 6 a 16. Vou ler. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, outra tradução fala deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus. De que forma? Em mistério, que outra hora esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então presta atenção neste versículo 9. Os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e lá no coração do homem nunca, jamais penetrou em coração humano o quê? O que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Mas como Paulo ficou sabendo dessa sabedoria? Olha lá, mas Deus nolo revelou. Por meio de quem? Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha o versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então isso é muito importante. Olha, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então, no mundo existe um Espírito. Mas que Espírito que nós recebemos? E sim, o Espírito que vem de Deus. Para que nós recebemos esse Espírito que vem de Deus? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. De que forma? Fazendo sacrifício, fazendo campanha, pagando preço, fazendo voto. Não. O que por Deus nos foi dado gratuitamente, de graça. Então nós recebemos o Espírito que vem de Deus, para que a gente conheça o que Deus nos deu de graça. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha o versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual, olha lá, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Agora Paulo faz uma grande afirmação. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Muito bem. Então, o que Paulo quer revelar para nós através dessa escritura? A primeira coisa que ele quer que saibamos é que a sabedoria humana, ela não tem condições de penetrar no mundo de Deus e ter conhecimento profundo das coisas de Deus. Nunca esqueça isso. Quando o homem pecou, uma parte do homem que foi muito afetada e destruída foi a mente do homem. Então a mente do homem, Paulo lá em Romanos, no capítulo 1 e 2,
ele fala que a mente do homem está escurecida, entenebrecida, estragada. Então a mente do homem, ela é capaz de entender as coisas desta vida, de conhecer as coisas desta vida, de calcular, de raciocinar, e tudo isso é muito bom. Mas se tratando das coisas de Deus, a nossa mente é incapaz de compreender os mistérios de Deus. Nunca esqueça isso. Então é normal que uma pessoa que começa na igreja, ela encontrou Jesus, é salva, mas ainda a mente dela é uma mente muito escurecida. Agora já iluminou um pouco, porque ela encontrou Jesus. Agora, como que Deus vai operar na vida dela? Agora Deus vai ter um trabalho intenso na mente dela, no coração dela. Para quê? Para começar a revelar-se, revelar o Evangelho, revelar a palavra. Por isso que na vida de todos nós tem que haver um crescimento espiritual, uma educação, um ensino espiritual. Para quê? Para que nós possamos, por revelação, compreender as coisas do Espírito de Deus, compreender as coisas de Deus. Está bem claro isso na tua mente? Então, o único meio de nós compreendermos claramente as coisas de Deus é por revelação. O que é uma revelação? Eu já expliquei bastante isso. É uma ação divina que comunica ao homem, que faz o homem entender os desígnios de Deus. Por exemplo, você quer ver uma ação divina? Moisés está lá no deserto com aquele monte de ovelhas. Deus quis se revelar a ele. Ninguém pensaria numa sarça que se queimaria e não se queimaria. Ela estaria em chamas e não terminaria. De repente Moisés olha lá um arbusto pegando fogo, mas aquilo não se consome. Na mente de quem? Quem queria entender que um arbusto pegue fogo e não se consome pelo fogo? Não, a nossa mente não tem condições de compreender isso. Mas Deus se revela para Moisés, ele atrai Moisés com aquele fogo. E quando Moisés chega perto, Deus fala com ele. Deus se revelou para Moisés através de uma sarça ardendo. A mente humana não tem como entender isso. Você quer ver outra coisa muito maior da revelação de Deus? Como é que Deus se transformou num homem e nasceu de uma virgem? Uma vez eu já disse isso para vocês, eu estava ouvindo um comentário de um budista, e ele afirmava que não acreditava na Bíblia, porque ele dizia o seguinte: como pode? A Bíblia afirma que Jesus nasceu de uma virgem, essa virgem não teve contato com homem nenhum. Como uma criança pode nascer sem ter contato com homem nenhum, sem uma semente masculina? Então isso é mentira. Jesus Cristo nasceu de uma virgem, para mim é uma mentira. Por quê? Porque só por revelação é que você crê e entende que isso é possível. A mente normal, ela não consegue compreender as coisas de Deus. Ela tem muita dificuldade. Então, é muito mais fácil a gente crer numa imagem feita numa forma de gesso, achar que aquilo é Deus, porque a nossa cabeça é fácil de entender isso. É muito fácil acender uma vela, acreditar que aquela vela está iluminando uma alma, porque é fácil da nossa cabeça entender isso. Nós estamos vendo uma vela acesa, mas as coisas de Deus, elas nos são dadas a conhecer somente como? Por revelação, quando Deus age na vida, na mente de uma pessoa e faz com que ela compreenda aquilo. Faz com que ela entenda. Ela não entendeu por moto próprio, por sabedoria própria. Ela entendeu porque houve uma ação de Deus nela, no coração dela, na mente dela, até que ela compreendeu aquilo por revelação. Está bem claro? Então é a mesma coisa o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus, o sacrifício perfeito na cruz, né? Nós lemos em aulas anteriores o quê? Que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Eu quero ler com vocês isso de novo. Está aqui no capítulo de número 1, versículo 18. Olha o que Paulo fala.
A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Pare um pouquinho. Então, quem está perdido, quem não encontrou Jesus Cristo, a palavra, o ensino da cruz é uma loucura. A cabeça dele não entende uma coisa dessa. Não entende que um homem Deus morreu na cruz. Imagine você, uma pessoa que não conhece nada da Bíblia, alguém pregando sobre o sangue de Jesus. Imagine, olha, você tem facilidade de entender sobre o sangue de Jesus hoje. Mas imagine alguém que não leu nada dos sacrifícios do Velho Testamento, que não conhece a Bíblia. De repente ele vê um pregador falando que com o sangue dele ele nos comprou, o sangue nos lavou. Que ele vai... Que fé é essa de sangue? De sangue, o sangue me lava, o sangue... É uma loucura. A palavra da cruz, ele está dizendo, é loucura para os que se perdem. Mas depois ele complementa, para nós que somos salvos, o que a gente enxerga na palavra da cruz? O poder de Deus. Então, meus irmãos, é isso. Eu só conheço claramente o Evangelho por revelação. Eu posso ler a Bíblia, achar muito bonito os milagres de Jesus, ler algumas cartas de Paulo, e aquilo não passar de uma letra morta na minha cabeça. Mas quando aquilo me é revelado, então eu passo a ter um conhecimento no espírito, espiritual da verdade. E isso vem como? Vem através de uma revelação de Deus. Então eu afirmo sem medo de errar. Tem muita gente com a Bíblia na mão, que prega, que fala um montão de coisa de Deus, que não teve revelação do Evangelho. Ele fala em nome de Deus. Aí você perguntaria para mim, mas pastor, como o senhor pode afirmar uma coisa assim? Por aquilo que a pessoa fala. Por aquilo que ela fala, você dá para perceber que ela tem um entendimento racional de Deus. Porque o que ela afirma, quem tem conhecimento do Evangelho jamais afirmaria. O que ela propõe e leva as pessoas a fazer, se ela tivesse uma compreensão clara da palavra da cruz, ela nunca iria propor isso. E não levaria ninguém a fazer esse tipo de coisa. Porque ela não tem revelação, ainda que esteja ali em nome de Deus. Ela não está enxergando o Evangelho, principalmente a palavra da cruz. Então hoje a igreja tem muita gente na igreja evangélica. Mas tem muita gente nesse meio que não tem revelação do Evangelho. Porque eles estão debaixo da lei, do judaísmo, e eles vivem isso, a vida deles é isso. Então Paulo fala, vamos começar a leitura ali direitinho. No capítulo 2, né? Versículo 6, 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Então olha o que Paulo está dizendo. Ele estava expondo uma sabedoria entre os experimentados. Mas qual sabedoria? Olha o que ele diz. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Então ele está dizendo que no tempo dele, os mais inteligentes e poderosos, não era essa sabedoria que ele estava expondo. A sabedoria dos poderosos do tempo dele, daquele século, se reduziam a nada perto da sabedoria de Deus. Então Paulo estava expondo, pregando a sabedoria de Deus, não sabedoria humana. Então a pregação do Evangelho é justamente isso, é a exposição da sabedoria de Deus, não sabedoria humana. Continua, versículo 7. Olha o que ele afirma. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, a lá outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade passada para a nossa glória. Então ele está dizendo que a sabedoria que ele estava falando era uma sabedoria de Deus em mistério, que outra hora estava oculta, não foi revelada. Então, se você for navegar nas páginas do Velho Testamento, você vai ver que muitos daqueles personagens que tiveram fé, não tiveram revelação do Evangelho. Eles tiveram fé para enfrentar situações da sua época, fé para andar com Deus naquela visão daquele tempo, debaixo da lei, mas muitos deles não tiveram nenhuma visão do Evangelho. Isaías teve uma visão do Evangelho, alguns do Velho Testamento tiveram uma visão do Evangelho, mas muitos não tiveram.
porque essa sabedoria esteve oculta naquele tempo. A revelação de Jesus Cristo em forma de homem, do mistério de Deus que é Cristo, esteve oculta. Eles viviam debaixo de lei. Eu tenho que ter a revelação de Deus na Bíblia, ela é progressiva. Então Deus se revelou de muitas formas na velha aliança, mas quando ele começa o Novo Testamento, ele continua a revelação de forma progressiva. Então muitas coisas que eles viram lá no passado, eles não tiveram nenhuma visão daquilo que nós vemos hoje através do Evangelho, porque ela é progressiva, entende? Então se você só lê Mateus, Marcos, Lucas e João, é muito bom, mas depois disso vem Atos dos Apóstolos, e Deus vai revelando o Evangelho. Lá em Atos 9, o apóstolo Paulo se converte, né? E Deus vai revelando o Evangelho. Ele fecha as Escrituras em Apocalipse, fim da revelação. Então muitas coisas de Mateus, Marcos, Lucas e João não eram todas em si, porque faltavam as cartas de Paulo, de Pedro, de João, que era a revelação progressiva que Deus havia de fechar a sua palavra. Está bem claro isso, queridos? Então essa sabedoria que Paulo está falando, ele fala assim: outrora oculta, que Deus pré-ordenou desde a eternidade passada para a nossa glória. Olha o que ele diz: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então ele diz que todos aqueles poderosos do seu tempo, nenhum deles conhecia essa sabedoria de Deus, porque se eles tivessem conhecido, eles não matariam Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando Jesus Cristo vem, como é que estava a mente da nata religiosa do seu tempo? Estavam debaixo da lei, estavam lá os fariseus, os saduceus, a lei, eles se enriqueceram muito com a religião. Quando Jesus Cristo veio, eles não tinham coração para ver Jesus, para entender, ainda que nas Escrituras que eles trabalhavam e ensinavam, prometia a vinda do Messias, eles não creram em Jesus Cristo, estavam cegos para a revelação de Jesus Cristo no tempo deles, porque se eles tivessem conhecido, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Agora versículo 9, mas como está escrito, olha lá, vamos trabalhar nisso, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então repare bem, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e o coração do homem nem penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, olhos são os nossos sentidos, coração as nossas emoções, ouvido, os nossos sentidos. A revelação não vem pelos sentidos da nossa carne, do nosso homem natural. A revelação vem pelo Espírito de Deus. Então, não é uma questão de eu ver coisas, de eu ouvir coisas, de eu sentir coisas. Às vezes o meu campo emocional é tão enganoso que ele vai me distanciar de Deus nas emoções boas que eu sinto. Quanta gente é dirigida pelas suas emoções, achando que é Deus, e não passa de emoções o que ela está sentindo. Deus não está nisso. Então eu não vou ter revelação das coisas de Deus por emoções, por ver coisas, por ouvir coisas, a não ser a própria palavra de Deus. Não passa nos sentidos humanos a revelação. Então, por mais inteligente que seja uma pessoa nesta terra, a inteligência dele não traz a ele conhecimento de Deus, se Deus não se revelar a ele. Está bem claro isso? Um dia Jesus se revelou para você? Sim, você é um crente de verdade. De uma forma ou de outra, um dia Jesus se revelou para você, você conheceu ele, sim ou não? Conheceu, né? Então, vamos ler de novo esse versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o quê? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, como Paulo ficou sabendo destas coisas? Então Paulo explica agora: mas Deus, olha lá versículo 10, nolo revelou. Então
Qual é o agente revelador de Deus? Deus nos revelou pelo Espírito. Então imagina o apóstolo Paulo, ele já tinha visto Jesus Cristo. Quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, naquele encontro com Jesus, ele teve revelação de Jesus. Mas ele não ficou sabendo tudo o Evangelho em um minuto. Demorou um bom tempo. Jesus foi revelando até que o Evangelho se formasse dentro dele. Então o Espírito Santo é o agente revelador, que vai trabalhando na mente da pessoa, renovando, mexendo na pessoa, para com que ela vai adquirindo condições de entender certas coisas, né? Então, aí em Coríntios mesmo nós vamos ver que Paulo, quer ver, vamos antecipar já, só para fortalecer isso que nós temos falado. Capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, olha lá. Eu, porém, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda sois carnais, porque não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, Paulo tinha muita coisa profunda para falar para eles. Mas quando Paulo chegou lá na igreja dos Coríntios, Paulo viu que o nível espiritual, eles criam em Jesus Cristo, criam, mas o nível espiritual deles, eles estavam muito na dimensão carnal, nos seus sentimentos, na sua mentalidade. Então Paulo encontrou um monte de crente criança, crente carnal. Paulo sabia que se falasse certas coisas com eles, eles não tinham condições de entender. Então Paulo não pôde dar um alimento sólido, falar uma coisa profunda. Por quê? Porque eles estavam num nível muito carnal, muito primário. Então Paulo sabia que eles não entenderiam as coisas que Paulo tinha que falar com eles. Então Paulo teve que dar um leitinho, uma coisa bem fraquinha, chegar no nível deles para que eles pudessem compreender a linguagem de Paulo. Então Paulo reteve certas coisas. Então é assim na vida espiritual. A pessoa encontra Jesus, vem para a igreja. Ela vem para a igreja, ela é um crente carnal, ela nasceu de novo, é salva, mas ela está no âmbito da carne. Ela precisa ser instruída, ensinada, até que o Espírito Santo vai tirando ela das emoções, do nível natural das coisas. Isso leva anos, para que ela possa ter uma compreensão mais profunda das coisas de Deus. E Paulo não chegou lá descarregando um trem de coisas na cabeça deles, porque eles estavam na carne e não podiam compreender. Então Paulo teve que falar uma linguagem do nível deles, descer no nível deles para falar coisas que eles pudessem entender. Então, mesma coisa esse evangelho da graça de Deus. Se você pegar um crente novinho, ele não vai entender a cruz, ele vai achar tudo bonito. Mas os crentes novinhos que estão na carne, eles querem soluções de problemas imediatos. Eles querem só alcançar coisas, eles querem ter as bênçãos que eles precisam, eles querem soluções de problemas rápidos. Eles buscam Deus só para satisfazer as suas exigências. Eles não têm um conhecimento profundo de Deus. Está claro isso na tua mente? Então a gente precisa compreender esses crentes novos. Eles estão no embaraço, eles ficam ali, a cabeça deles é aquilo. Então às vezes com eles não dá para falar certas coisas. Mas na medida que o tempo vai passando, eles vão deixando as fraldas, vamos dizer assim. Então aí é que é possível comentar certas coisas, eles vão entender, eles vão sair daquela preocupação humana, só de ter coisas de Deus. Eles vão achar que é mais interessante o que Deus quer deles, não o que eles querem de Deus. Então está preparado para ouvir uma coisa mais profunda. Então o evangelho da graça de Deus, esse nível iniciante, é difícil, porque eles não querem ouvir essas coisas, eles querem só soluções de problemas. É daí que surge esse monte de campanha da família, campanha da casa própria, campanha do trabalho, campanha da volta por cima, campanha do sair do vermelho. Então eles estão correndo atrás de tudo isso. Eu quero ver, eu quero vitória, eu vou determinar, eu vou decretar, eu vou tomar posse, eu vou exigir, eu vou. Aí tudo que ele quer é só obter as coisas humanas, terrenas, de crentes que estão com aquela cabecinha na carne ainda. Mas na medida que eles vão crescendo, e esse é o nosso trabalho, meus irmãos,
ajudar essa gente nova desse nível, quando ele começa a ser despertado para o Evangelho, é ajudá-los a sair desse nível e entrar no Evangelho da graça de Deus, entrar numa vida espiritual mais profunda, conhecer a obra da cruz, a grande redenção e libertação da cruz, não é? A pessoa amar a Deus e a Jesus não para obter coisas, mas por quem Ele é, porque entendeu quem Ele é, entrar nessa liberdade do Evangelho, porque sabe quem Jesus Cristo é. Então é um trabalho de aperfeiçoamento. Então se entra um crente novo aqui na nossa igreja, ele está acostumado com campanha, com aquele monte de coisa, ele entra aqui, ele não vai suportar essa conversa que nós estamos tendo. Aqui ninguém grita, não vai falar do poder de Deus, aqui não vai fazer a campanha, ninguém vai pôr a mão no final para fazer isso. Então essa turma parece estar muito parada, né? Vai ser essa a impressão. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Né? Eles não estão no nível para compreender essas coisas simples que a gente fala. Então qual foi o agente revelador? Isso é a coisa mais linda. Por isso que o que me traz mais alegria é quando alguém me liga, que nos achou pela internet, me liga lá de Minas, de Goiânia, e fala assim: pastor, eu ouvi uma pregação. Aí eu fico atento, sobre o que ele vai falar, vamos ver. Eu entendi isso e aquilo. Eu falo assim para você, é um milagre. Eu falo assim: você entendeu isso? Entendi, pastor. Então por isso que te levou a ligar, né? Você é um milagre. Se você entendeu isso, então você está saindo do embaraço, está entrando, está crescendo, está saindo do embaraço, está entendendo, está se libertando. Deus está te dando revelação. Isso é meu maior prazer, é isso. Então alguém que ouve a programação da rádio, não é? E fala: olha, eu estou entendendo isso, depois que eu ouvi aquilo, minha vida mudou nisso. Isso é o maior presente, não é? Que eu posso ouvir, é o maior milagre. Por quê? Porque é mais um que está sendo da meninice, está sendo dessa... Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Esse sistema baixo, e está se abrindo para o Evangelho, para o conhecimento de Deus, de Jesus Cristo. Está aprendendo a confiar que Deus vai cuidar dele, quer entrar, se aprofundar na palavra da cruz, na obra da cruz, e conhecer Jesus. Então, Paulo fala: os olhos não viram, no coração humano não penetrou nada dessas coisas que Deus tem preparado. Mas como é que Paulo e muitos outros ficaram sabendo? Olha lá: mas Deus nolo revelou como? Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão quem? O Espírito que vem de Deus, né? Olha, eu quero trazer uma ilustração para você, que eu já trouxe, mas só para reforçar esse negócio de entendimento. Vamos abrir lá em Atos capítulo 10. Pedro, ele era judeu. A lei foi dada para os judeus. Então os judeus não se comunicavam com os gentios, com as demais pessoas. Eles não entravam na casa dos gentios, não tinha comunhão espiritual com os gentios. Mas Deus quer levar a palavra lá para aquele Cornélio, que era um gentio, que era um homem piedoso. Então vamos ler aqui, Atos 10. Vamos fazer uma grande leitura para você acompanhar isso que eu estou te dizendo. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada romana, aliás, italiana, né? Ele não era judeu. Piedoso, olha lá, e temente a Deus com toda a sua casa. O que ele fazia? Que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha, veja bem, um homem piedoso que orava a Deus, mas não tinha conhecimento de Jesus Cristo. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de grande temor, perguntou:
quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, presta uma paradinha. Cornélio era um gentil. O judeu não se comunicava com gentil, nem entrava na casa de gentil, porque considerava gentil um pecador. Ele tinha a lei de Deus, o judeu, e não se envolvia com os gentios. Mas agora Deus manda Cornélio, que era um homem piedoso, dar uma visão para ele, e manda, dá até o nome de Pedro e o endereço onde Pedro estava, para mandar chamá-lo, que ele tinha algumas palavras que Cornélio precisava ouvir. Como é o coração de Pedro a essa altura? Pedro é um judeuzão na lei. Eu não me comunico com os gentios, não entro na casa de gentios. Como é que ele iria aceitar entrar na casa de Cornélio, que Cornélio era um gentil? De acordo com a tradição judaica, ele não poderia entrar na casa de um gentil. Para que ele possa fazer isso, Deus tem que trabalhar dentro dele, quebrar aquele sistema religioso da cabeça e do coração dele. Você está entendendo ou não? Para que ele possa obedecer aquilo que Deus quer fazer com ele. Então olha como Deus vai tratar com Pedro. Está indo lá um gentil atrás de Pedro. Pedro é um judeu que não se comunica com um gentil, não pode entrar, de acordo com a religião, na casa de um gentil. Agora Deus vai tratar com Pedro, olha lá. No dia seguinte, versículo 9, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Olha só, Deus precisou dar um êxtase para Pedro, para desestruturar aquela religiosidade da cabeça e do coração dele. Olha lá, lhe veio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, de répteis da terra, de aves do céu. E ouviu-se uma voz que dizia a ele: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Para um pouquinho aqui. Estes animais, de acordo com a lei, o judeu não podia comer. Eram considerados coisas comuns e imundas. Vocês estão entendendo ou não? Então Deus quer fazer com que Pedro aceite o gentil e vá na casa do gentil. Pedro é religioso, é duro, está na tradição. Não entro na casa do gentil. Deus dá uma visão para ele, um lençol desce diante dele com todos os animais que o judeu era proibido comer. E Deus manda ele comer. Está mexendo com a estrutura, cabeça e coração de Pedro, com a religiosidade de Pedro. Pedro ainda não está entendendo, olha lá. Continua a leitura. Versículo 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Mas Deus não deu na lei que eles não podiam comer aquilo. Foi o próprio Deus que deu. Mas agora Deus quer que Pedro receba Cornélio. Então Deus está dizendo para Pedro: Pedro, ainda que na lei você não pode comer esses animais, mas se Deus purificar, não é mais coisa comum e imunda. Então 3 vezes repetiu essa visão e essa coisa na cabeça de Pedro,
para desestruturar a religião da cabeça dele, a tradição. Vocês estão entendendo ou não? Para que ele possa aceitar uma obra do Espírito Santo e fazer o que Deus quer. Então muitas vezes Deus tem que quebrar a nossa cabeça, os hábitos errados das velhas doutrinas, do sistema de igreja, de religião, com essas coisas, para poder a gente ser útil na mão dele e fazer o que ele quer. Porque a tradição, o costume, a velharia entra tanto na cabeça das pessoas, põe uma cunha na cabeça delas, que elas acham que só aquilo, e aquilo impede elas de ter uma revelação de Deus. Mas a lei não foi dada por Deus? Foi dada por Deus, mas Deus agora quer que Pedro entre na casa de um gentil, para fazer a obra dele. Então Deus tem que trabalhar aqui e aqui. Vocês estão entendendo? Então é por isso que muita gente não está entendendo o Evangelho, porque estão fechados na sua tradição, fechado nas suas campanhas, nos seus costumes, nas suas coisas oradas, na tradição da igreja que de 50, de 60 anos, estão travados na lei. Vocês estão entendendo ou não? Às vezes Deus precisa vir com um machado, quebrar tanta coisa, para a pessoa se soltar, para entender que tudo isso mudou, para poder fazer a obra de Deus. Então vamos ler, continua lá a leitura. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo, Pedro está perplexo, assustado. O que é isso que está mandando eu comer coisa comum e imunda? E falou, aquilo que Deus santificou não considere comum, imundo o homem, né? Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, agora Pedro vai entender. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: olha lá, estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Para Pedro obedecer, olha que obra que Deus teve que fazer dentro dele. Que ele ia considerar o gentil comum e imundo, não iria com aqueles homens, apesar de ser a vontade de Deus. Vocês estão entendendo isso, queridos? Sim ou não? Versículo 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. E que viestes? A que vieste? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Aí do versículo 23, Pedro vai com eles, ainda leva umas testemunhas, né, outros judeus juntos, para ter testemunha de que ele foi. Vocês estão entendendo, queridos? Então, Deus quer dar revelação. Mas às vezes a gente traz um passado, dependendo da primeira igreja que a gente viveu, dos primeiros mestres que nos ensinaram, a gente traz uma herança dessas pessoas. Não estou criticando eles, herança de doutrina, costume, tradição, que era a visão deles. Enquanto essas coisas não caírem, enquanto o Espírito Santo não pegar uma britadeira na cabeça, nas emoções, não ruir esses concretos da tradição, a pessoa não consegue entender o Evangelho. Ela crê em Jesus Cristo, mas está naquela tradição, naquele costume, naquela campanha, naquilo que é anos que faz. E às vezes, de vez em quando alguém me liga e fala: pastor, eu entendi o que o senhor me disse, mas eu estou numa crise. Eu falo assim para ele: é a melhor coisa da tua vida essa tua crise, porque todas as bases antigas de crença errada que você tinha está caindo, por isso que você está em crise, é para bem. Depois dessa crise, agora você está começando a entender o Evangelho, para desestruturar tudo isso que estava dentro de você, precisou uma crise para você acordar. Então às vezes a crise é o início da maior vitória que a pessoa vai ter na vida dela, sabia disso? Porque vai desestruturar tudo aquilo que a pessoa, o hábito errado que ela tinha. E ela vai, depois daquilo caído, ela vai estar pronta para ter revelação do Evangelho. Entende isso ou não, queridos? Deus nos revelou pelo Espírito.
Então o Espírito Santo faz esses dois trabalhos. Primeiro, tudo aquilo que se opõe, que está na nossa cabeça, na nossa alma, antes das coisas clarearem, Deus vai começar a tratar disso, nos preparando para poder ter clareza e ter revelação. Então, quase todos nós aqui passamos por algumas crises para entender esse evangelho. Não foi fácil. Precisamos às vezes largar a igreja, parar de congregar, se revoltar contra tudo, desanimar. Tem alguns até que voltam para a velha vida. Não acreditam mais em nada, para desabar tudo aquilo que estava dentro dele, para eles estarem prontos para virem de volta e começar a seguir o evangelho na liberdade da graça de Deus. Então a primeira obra do Espírito Santo, ele vai desfazendo algumas coisas na cabeça, para depois acrescentar a verdade por revelação. O que Deus fez com Pedro? Trouxe aquele monte de coisa comum e imunda, de acordo com a lei, que Pedro não comeria. Mas Deus disse para Pedro: não considere comum e imundo aquilo que Deus santificou, que Deus purificou. Está bem claro isso. Então, por isso nós temos que orar. Deus, abra o entendimento. Você se cansa de me ouvir orar assim. Abra o entendimento na mente. A coisa mais linda é quando essas estruturas erradas caem. Você começa a ter revelação do Espírito Santo na liberdade do Evangelho. É um novo homem, uma nova vida, é tudo novo. A vida espiritual fica tudo nova. Está claro esse exemplo de Cornélio ou não? Então volta lá, onde nós estamos. 1 Coríntios 2, volta lá, vamos continuar a leitura. A revelação confiável que nós podemos ter é a palavra de Deus. É isso. As outras todas estão sujeitas a julgamento. Qualquer pessoa que falar que teve uma revelação, e você olha o que ela diz, não está em linha com a palavra de Deus, então seja um juiz do que ela disse. Não é porque a pessoa veio aqui e fez assim, eis que te digo, então, não pode fazer tudo isso. Primeira coisa, eu vou olhar para a palavra, está em linha com a palavra? Se não tiver em linha com a palavra, ele pode sair até fogo pelas narinas. Os que gostam de fogo podem até bufar fogo. Se não está de acordo com a palavra, não me interessa. Pode dizer que é grande profeta, pode bater pé, rodar, chiar, dar uma rajada de línguas, não me interessa. Se não está de acordo com a palavra de Deus, eu não recebo. Né? Que Coríntios nós vimos isso? Tratando-se de profeta, falem 2 ou 3 e os outros creiam cegamente? Não, os outros julguem. Então qualquer profeta vai ser julgado por aqueles que estão ouvindo. Não é crer em qualquer coisa, não. Está em linha com a palavra, tem fundamento. Se não está em linha com a palavra, não me interessa. A maior parte é coisa da cabeça deles, das emoções, ou para dominar a massa. Geralmente é para dominar a massa. Vocês entendem quando eu estou falando assim, né? Versículo 10, de novo, do capítulo 2. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, eu quero mostrar mais uma coisa aqui para você. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos ali em Mateus capítulo 13, ó. Mateus 13. Naquela parábola do semeador, os discípulos fizeram uma pergunta: por que o Senhor fala por parábolas, né? Então, Jesus estava falando muito por parábolas. Versículo 10 do capítulo 13 de Mateus, olha lá. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falam por parábolas? Ao que respondeu, presta atenção. Olha, essa resposta é muito importante. Abre o entendimento. Olha, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então Jesus está fazendo acepção de pessoas. Jesus fala para os discípulos: a vocês
é dado, vocês vão ter revelação, vocês vão conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aqueles não lhe é dado. Por que Deus vai se revelar para os discípulos, é dado a eles, e os outros não? Continua a leitura. Aí, vou ler de novo o 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aqueles não lhes é dado, não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendo, de sorte que nele se cumpre a palavra do profeta Isaías. Se cumpre a profecia de Isaías, lá, ouvireis com os ouvidos, de modo nenhum entendereis, vereis com os olhos, e de modo nenhum percebereis. Agora, por quê? A uma é dado e a outra não. Olha o estado da pessoa. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam, seja por mim curados. Então, como estava o coração daquele povo? Endurecido. Quantas vezes você vai falar da graça de Deus, a pessoa parece que você é inimigo dela? Não parece? Você vai falar, meu irmão, já te libertou do império das trevas, Jesus já fez tudo. A pessoa fica, não quer, porque o coração está endurecido contra essa verdade, gente. Um tem revelação, mas o outro fecha o coração. Não fecha. Já teve experiência? Você vai falar da graça de Deus. Não, a pessoa quer ficar com as coisas oradas mesmo. Ela não quer, está lá endurecida, ela não ouve. Para um é dado, é revelado, mas outro não é concedido por causa daquilo que está dentro dela, o coração fechado para a verdade. Quer ver? Vamos ver outra coisa aqui, ó. Vamos ver outra coisa aqui, ó. Atos 16, vamos lá, Atos 16. Desde o versículo 11, Atos 16, 11. Vamos ver o caso da Lídia aqui, ó. Atos 16, 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Olha, eles oravam lá na beira do rio. Né? Não precisava subir no monte, na beira do rio. Né? Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Olha, agora, olha um detalhe aqui, ó. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Ó, um princípio do coração dela, ela temia a Deus, mas não com entendimento. Nos escutava. Como está na tua Bíblia, o Senhor lhe abriu o coração, tá assim? Tá? Ela é uma mulher temente a Deus, aberta para Deus, mas não tinha entendimento. Aí começou a ouvir Paulo. O que aconteceu? Deus abriu o coração dela, Deus mexeu dentro dela. Olha lá, vou ler. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, ela não teve virtude própria, não foi a inteligência dela, foi Deus que abriu o coração dela e revelou. E ela entendeu o que Paulo falava. Está vendo a ação de Deus? A ação do Espírito Santo? É Ele que abre o entendimento. Mas antes ela era temente a Deus, levava Deus a sério. Tinha um coração bom, mas não tinha entendimento. Mas não se fechou contra a verdade. Então Deus lhe abriu o coração. E, meu irmão, esse assunto, essa coisa me atrai tanto. Porque um dia Ele abriu meu coração para entender essas coisas simples. Que eu já fazia 20 anos que li um monte de coisa e não entendia.
Como é que pode 20 anos? Até pregava e falava e ensinava certas coisas, mas não entendia. Mas Deus abriu o coração. Vocês entendem quando eu falo assim, não? Entende? Deus abriu o coração, né? Agora, o coração não estava fechado contra a verdade. Era temente a Deus sem entendimento. Está claro isso? Então volta lá agora, de novo. Mais uma coisinha, vai. Você está em Atos aí, volta um pouquinho. Lucas. Lucas capítulo 24. Vamos fazer outra leitura aqui. Desde o versículo 13. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles, que eram os discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Jesus tinha ido para a cruz, tinha morrido, e era o 3º dia já. Aconteceu que, enquanto conversavam os discípulos, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16, presta atenção. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Está assim na sua Bíblia. Jesus se aproximou deles, mas eles estavam com os olhos impedidos de o reconhecer. Tinha uma coisa lá que eles não entendiam, que era Jesus. Continua. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas das mulheres das quais conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de manhã, de madrugada, ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ah lá, e começando por Moisés, escorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Estavam com os olhos fechados, não conheciam quem era Jesus, e era Jesus. Mas depois abriram-se os olhos, e aí, vocês estão vendo a diferença ou não? Essa é a revelação, é a ação do Espírito que abre os olhos. Então, às vezes, a gente fica orando assim pelas pessoas: Deus, liberta ele, faz isso por ele. Ora assim: Deus, abra os olhos dele. Não fica assim: Deus, muda a cabeça do meu filho para isso, que ele não faça aquilo. Pede para Deus abrir o entendimento, os olhos. Eles precisam encontrar Jesus, gente. Não é uma questão de resolver um probleminha, eles precisam ter uma visão, precisa ter revelação. É o único meio de enxergar as coisas que têm que ser enxergadas. Caso contrário, fica cego e nem enxerga o Evangelho.
O que eu oro muito por vocês. Sabe o que eu mais peço por vocês? Deus. Dê revelação a eles. Pois não, Cida, pode falar. Olha, às vezes tem gente que demora 30 anos e rejeita. De repente encontra. Então, pede para Deus abrir o entendimento. Não vamos nós julgar assim. Olha, se ele é uma chamada dele, ele vai encontrar. Você não se preocupe, né? Paulo não era contra Deus, que Deus abriu o entendimento dele. Então, não vamos nós humanos julgar as coisas. Não. Então, mas às vezes muda a oração. Às vezes ora assim, Deus abre o entendimento dele ou dela, né? Olha, teve pessoas que ficou 30 anos resistindo ao evangelho, mas de repente se tornou um crente, gente. Então a gente não pode humanamente falar assim, isso aí não tem jeito, isso aí não quer mesmo. E a gente condena a pessoa. Não, eu sou homem, só Deus sabe. Não tem gente que encontra Jesus só depois que vai para a cama 2 horas antes de morrer, não se converte. Como a vida toda resistindo, mas naquelas 2 horas creu, foi salvo. Não tinha como não ser de outro jeito. Então Deus sabe. Então não vamos limitar. Agora, se algumas coisas não aconteceram há anos, então já orei há anos, está tudo nas tuas mãos, Deus. Agora eu não vou mais carregar o peso, né? Então, ora, Deus abre o entendimento. Eu orei muito por todos os meus familiares, anos, mais de 20. Aí um dia entendi que Deus ouviu esses 20 anos de oração. Não oro mais. Não oro mais. O que eu vou fazer? Vou ficar, Deus, a mesma coisa. Deus está. Imagine todo dia você pedir a mesma coisa para Deus. Deus deve ficar tão cansado, não fica? Fala a verdade. Deus, aí lá vem ela. Aí, Deus vai falar a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. 20 anos falando a mesma coisa. Deus ouviu ou não ouviu? Agora confia, entrega na mão de Deus. E não queira controlar coisas. Solta. Faz aquilo que você achar melhor, você. Certo, queridos? Pode falar. Então, mas tem pessoas que às vezes é familiar, não quer nem ouvir mais falar de Jesus. Para você se dar bem com ela, você não fala mais nada. Mas ora por ele, entrega nas mãos de Deus e só Deus sabe, né? E aconteceu. Então, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, pena que eu não encontrei Jesus antes. Tem gente que liga assim, separou de esposa, destruiu a família, fez tudo errado, encontrou Jesus agora. Acabou com a vida no passado. Pena que eu só encontrei Jesus agora. Eu falo, meu irmão, pena nada, era o teu tempo de encontrar Jesus, graças a Deus. Graças a Deus, você encontrou. Agora, o que você vai fazer de bom daqui para frente? Daqui para frente, né? Aconteceu agora, nunca, não fica... Tudo bem, passou. Era o tempo da ignorância, mas encontrou Jesus agora. Não lamente, dê graças a Deus e faça o melhor que você puder fazer agora. Certo, queridos? Então vamos lá, vamos voltar. Eu já estou quase terminando. Volta lá em 1 Coríntios 2, versículo 12, agora, só para nós fecharmos isso aqui, uma coisa muito importante, o versículo de número 12. Aí Paulo fala, olha, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então, existe um Espírito do mundo? Sim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Que Espírito que nós recebemos? Olha lá. E sim o Espírito que vem de Deus. E por que esse Espírito veio de Deus para nós recebermos ele? O que ele vai fazer em nós? Presta atenção. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos. Então eu recebi o Espírito que vem de Deus, para que eu possa conhecer as coisas que Deus me deu gratuitamente, que Deus fez por mim gratuitamente, que Deus trouxe para mim em Cristo gratuitamente. É o Espírito Santo que veio sobre nós, que vai revelando e nos leva a conhecer o que Deus nos deu, já deu. De que forma? Gratuitamente. Está claro isso no seu coração? Então,
Essa sabedoria que Paulo pregava não era coisa do mundo. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Lhe parece loucura. A mente humana, por mais inteligente que ela seja, ela é uma mente escura para as coisas de Deus. Se não é uma ação do Espírito por revelação, a pessoa não conhece o Evangelho e não conhece Jesus Cristo. Fala assim, amém. Então vamos terminar aqui. E a semana que vem nós vamos dar continuidade, tá bom?